pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História para você na sua prova. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Isto Sai, e o celular para mensagem, 3291650267. Como você pode observar, o conteúdo da História Geral. E nós vamos falar sobre o quê, professor? Resumão Enem. Exatamente isso. Resumão Enem, dos principais temas que eu acho importante para a sua prova. Hoje nós falaremos sobre Iluminismo, parte 1. Professor, você ficou sem falar a parte de formação dos Estados Nacionais, teóricos absolutistas e isso tudo mais. Tenham calma, tá? Como eu já falei, aqui um dos principais temas, esse resumo dos principais temas que caem na sua prova. Essa parte de teóricos absolutistas e também sobre formação dos Estados Nacionais, né, a formação do absolutismo, eu quero que você acesse o nosso canal no YouTube, o Isto Sattler, né? Acessando o canal no YouTube, você vai lá em playlist, tranquilo? E História Geral, a playlist de História Geral, professor Alden, completo. Lá tem aula sobre tudo completo, pessoal. São 82 aulas muito completas mesmo. E lá eu estou falando sobre formação dos Estados Nacionais e também sobre teóricos absolutistas, tranquilo? Como o nome diz, pessoal, o resumão, você está assistindo nessa playlist aqui, ó, resumão, Enem, é um resumo dos principais temas que eu acho importante para a sua prova, tranquilo? Mas a playlist de História da América, junto com a playlist de História Geral, a playlist de História do Brasil e a playlist de Meio Ambiente do professor Igor, são aulas muito completas mesmo, tranquilo? Bem detalhadas e bem explicadas. Então, essas 4 playlists com essas setas são aulas muito completas mesmo. Essa playlist de Pulo do Gato, pessoal, é uma playlist onde eu ponho temas muito importantes, que são importantes para todos e qualquer tipo de prova que caem a parte de história. Então, é bom vocês darem uma olhada também, beleza? Mas o resumão Enem, como o próprio nome diz, é um resumo, beleza? E, nesse caso, pessoal, aqui nas descrições aqui embaixo, eu vou pôr a aula sobre Iluminismo que está nesta playlist aqui de História Geral, beleza? Sobre Iluminismo, que é muito completo mesmo. Hoje nós falaremos sobre o Iluminismo. Isso mesmo, professor. Mas o que você vai falar? Pessoal, o Iluminismo, ele é responsável por diversas revoluções burguesas que vão acontecer na Europa, que vão levar o quê? A queda do absolutismo. A queda, a crise do chamado Antigo Regime. Então, revoluções burguesas derrubam regimes absolutistas. Ora, esse regime absolutismo vai virar uma república, ora vai virar uma monarquia constitucional, ora também pode ser que o monarca tenta se adequar com essas ideias iluministas, os chamados déspotas esclarecidos. Tranquilo? Então, o iluminismo é uma ruptura, é o ponto final para o questionamento do chamado Antigo Regime, o absolutismo. Tranquilo? Aí nós temos, pessoal, um enfrentamento entre as ideias do Iluminismo e do Renascimento. O Iluminismo, pessoal, ele não começou a partir do século XVII até o século XVIII. Ele não começou a partir de uma determinada data. Ele foi uma evolução. E essa evolução começou lá no Renascimento. O problema é que o Renascimento não é um movimento político, social e econômico que vai discutir, que vai contestar, que vai tomar nota desses assuntos. O Renascimento, ele não é um movimento de ruptura tão forte igual ao Iluminismo. É um movimento mais artístico e cultural. Também científico, sim, mas não no caso de você questionar o chamado Antigo Regime. Óbvio que nós temos críticas, né? O absolutismo é uma crítica, o poder do Antigo Regime centralizado é uma crítica, e quais são as propostas, nesse caso, dos iluministas? As ideias de uma monarquia constitucional ou de uma república, entre outros. Outra crítica,
a ideia do mercantilismo, a intervenção na economia, essa coisa do Estado passar a mão em tudo. Aí vai mais para o lado do que agora? As propostas. O caso do liberalismo econômico. A mínima intervenção possível, a liberdade econômica e entre outras coisas. Então o iluminismo ele vai criticar pontos do antigo regime e vai transformar em propostas, vai indicar propostas. O Renascimento ele não tinha essa coisa de você criticar. Sim, você tem um novo pensamento a partir da Idade Moderna, do fim do feudalismo, mas é um pensamento onde que até mesmo a religião ela tinha lugar junto com as ideias da razão. Havia uma separação. No iluminismo, essas coisas sobre fé, religião, não são coisas que podem ser discutidas na visão. Por quê? Não é uma visão da razão, racional. Tranquilo, pessoal? Então o iluminismo tem essa diferença. Por quê? O iluminismo é uma ruptura de cunho social, vai criticar a sociedade, vai criticar a política, ou seja, o absolutismo, e vai criticar a parte econômica desse absolutismo, o mercantilismo. Já o Renascimento, não. Ele não critica essas coisas. Tem um novo modo de pensar, só que é um novo modo de pensar mais artístico. Tranquilo, pessoal? O iluminismo anticlerical, ou seja, ele nega a religião de uma forma que as coisas que são explicadas é unicamente através da razão. Já no Renascimento não nega. Tem aquela coisa, essas coisas foram feitas, há uma separação entre religião e a razão, né? Onde nós observamos, temos as explicações religiosas, mas também temos as explicações da razão. Então há uma separação no Renascimento. Não, no Iluminismo nós observamos o quê? Uma negação. Tranquilo? Então esses são os pontos diferenciais aí do Iluminismo para o Renascimento, beleza? As características, mas o principal ponto de diferença do Iluminismo e do Renascimento é que o Iluminismo vai por fim ao regime absolutismo, ao antigo regime, né? Ele é um movimento de ruptura social, política e econômico. O Renascimento não, é um movimento mais artístico, cultural, né? A parte das esculturas e entre outros. Também científico, sim, mas mais moderado, tranquilo? As características. Aí, pessoal, você tem 3 características que vão se igualar a quem? Ao Renascimento. O humanismo, a razão e o cientifismo. Tranquilo? Já explicados. Quais são as outras características desse iluminismo? A igualdade e a liberdade. A igualdade, eu pus entre parênteses, não plena. Por quê? As pessoas, nesse caso pelos iluministas, elas viam que as pessoas nascem iguais. O problema é que essa igualdade ela não continua pela vida da pessoa. Pode ser que essa pessoa seja pobre, seja isso, seja aquilo. Isso são características dessas desigualdades sociais, mas todo mundo nasce igual. A liberdade já é diferente. O cara nasce liberto e continua liberto pelo resto de sua vida. Tranquilo? É uma liberdade plena. Ok? E óbvio, a principal característica do iluminismo: ruptura com o absolutismo. Tranquilo? Com o antigo regime. Os autores, pessoal, lá nessa aula de iluminismo, eu estou falando de cada um desses autores. Vai estar aqui nas descrições dessa aula, a aula, né, iluminismo, e o link que vai direto para esta playlist, né? A aula vai direto na aula da playlist de iluminismo, dessa playlist de história geral. Como eu já falei para vocês, é uma playlist muito completa, tranquilo mesmo. Ou seja, várias pessoas que assistiram essas aulas, pessoal, que o pessoal assiste, mandam bem nas provas, por causa que eu tentei fazer uma aula muito completa mesmo. Então, autores como Montesquieu, A Ideia dos Três Poderes, John Locke, Voltaire, que é muito importante. Tranquilo, pessoal? Não vou falar deles aqui, porque lá na aula de iluminismo da playlist de História Geral, o link vai estar aqui nas descrições abaixo, vai estar, eu estou falando deles muito bem, beleza? Na nossa próxima aula continuaremos aí com o Iluminismo, parte 2. Valeu!